Olá, esse é o canal Avançando na Matemática e eu sou a professora Cláudia Adam. Esse é o primeiro de 2 vídeos envolvendo os números irracionais. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre quais são os elementos que compõem o conjunto dos números irracionais, ou seja, como que a gente pode definir ele. No vídeo seguinte, o nosso papo vai ser sobre as operações que são feitas envolvendo os números irracionais. Esse assunto te interessa? Se sim, aproveita, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque assim, ativando as notificações, você não perde nenhuma aula. E aproveita e compartilha desse conteúdo aqui com aqueles teus amigos que você sabe que precisam aprender essa parte de pré-cálculo. Feito tudo isso? Então, bora para a aula! Vamos falar então sobre os números irracionais. Nossa primeira meta é conhecer os seus elementos, ou seja, é conhecer os elementos que compõem esse conjunto numérico. Da mesma maneira que aconteceu lá com os números racionais, em que a gente não conseguia exibir explicitamente quem eram os elementos que compunham o conjunto, vai acontecer aqui também. Ou seja, a gente vai escrever uma definição, a gente vai ver uma definição de números irracionais, tal que, através dela, a gente vai ter uma receita para encontrar um número irracional, ou seja, a gente vai ter uma receita para identificar qual é um número irracional, mas a gente não vai ter ele ali na nossa cara, assim como aconteceu, com os elementos dos conjuntos dos números naturais inteiros, em que a gente conseguia olhar eles de forma muito, muito explícita. Pois bem, quem são os números irracionais? Aqui vem a melhor parte da história. Definir número irracional é algo muito simples, especialmente para nós que sabemos como são definidos os números racionais. Bem, um número irracional é todo aquele que não é racional. Bacana, né? O que isso significa? Significa que um número irracional são todos aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. São todos aqueles números que não podem ser escritos na forma de uma divisão entre 2 números inteiros. Agora, se a gente pegar e puxar um pouquinho pela memória do que a gente já viu na nossa vida escolar, a gente vai lembrar que existe lá atrás, lá quando a gente estava ainda no ensino fundamental, que existia um negócio de passar, de reescrever números decimais na sua respectiva forma fracional, em uma forma de fração. E existiam números que a gente não conseguia escrever como uma fração, que eram as dízimas não periódicas. Então, essas dízimas não periódicas, elas são naturalmente os exemplos, digamos assim, dos números irracionais. Então, números irracionais são números com casas decimais, tais que essas casas decimais, elas são infinitas e não periódicas. Temos uma receita para identificar quando temos um número irracional. Beleza? Se temos uma receita, então a gente pode resolver um exemplo. Só que esse exemplo, ele é um exemplo que ele não é tão óbvio. Por quê? Porque o exemplo, ele pede o seguinte: mostre que raiz de 2 é um número irracional. Daí você poderia se perguntar, mas que sentido isso faz? Especialmente se você ainda coloca entre parênteses que raiz de 2 é o mesmo que 1.41, 42, 13, 56, 24 e assim por diante. Ou seja, por que eu preciso mostrar? Por que eu preciso mostrar que raiz de 2 é um número irracional, dado que eu estou vendo aqui que ele é um número com casas decimais infinitas, Tem as reticências aqui para me dizer que elas são infinitas e sem uma periodicidade entre elas, sem um padrão nelas. Então, por que eu preciso provar? Bem, tem uma razão para a gente fazer isso. Percebe que
a gente está dizendo, e quando a gente olha essas reticências, a gente tem que essa parte decimal do número raiz de 2 tem infinitas casas. A pergunta que eu faço aqui é: quem me garante que em alguma dessas outras casas não vai, por exemplo, começar a ter uma repetição? A gente tem alguma garantia disso, sendo que a gente conhece aqui 2, 4, 6, 8, 10 casas decimais? Não temos nenhuma garantia. Então faz sentido a gente ter que mostrar. Outra razão para a gente mostrar que raiz de 2 é um número irracional é o fato de que esse curso aqui, ele é um curso de pré-cálculo. Então esse aqui é um curso em que a gente revisa conceitos que já foram vistos na escola, só que com a perspectiva do aluno que está na universidade e que vai fazer a disciplina de cálculo 1, 2 e assim por diante. Então, a gente precisa, aos poucos, se habituar com a mudança de linguagem e com a mudança da profundidade, vamos pensar assim, das perguntas que a gente se faz. Logo, essa é uma pergunta válida. Quem me garante que numa dessas outras casas aqui não passe a ter um padrão de repetição? Bem, quem vai me garantir isso é se eu conseguir mostrar de alguma maneira que raiz de 2 ele é de fato um número irracional. Então vamos fazer isso, vamos mostrar. E você vai ver que não é tão difícil quanto poderia parecer. Existe toda uma lógica por trás desse processo. A forma de demonstração que a gente vai utilizar aqui, a gente chama que é por absurdo. Ou seja, a gente vai fazer uma hipótese e, com base nessa hipótese, a gente vai fazer uma série de raciocínios lógicos. E, lá no final, a gente vai chegar a uma conclusão que contradiz a nossa hipótese. Isso significa o quê? Isso significa que a nossa hipótese, no fundo, ela estava errada. Então, isso é demonstrar por absurdo. Vamos ver na prática como funciona. Eu quero mostrar que raiz de 2 é um número irracional. Então, de que jeito que a gente vai fazer isso? Suponhamos, e daí aqui me desculpem a letra, né? O negócio ainda eu estou me acostumando. Suponhamos que raiz de 2 seja racional. Eu quero mostrar que é irracional. Vou fazer isso usando a ideia de mostrar por absurdo, ou seja, eu vou fazer uma hipótese, então vou supor que seja racional. Com base nessa hipótese, a gente vai concluir uma série de itens e lá no final a gente vai chegar em algo que contradiz a hipótese racional. Beleza? Então vamos lá. Suponhamos então que raiz de 2 seja racional. Se raiz de 2 for racional, o que significa isso? Então, se raiz de 2 é racional, o que a gente tem? A gente já sabe de uma videoaula que a gente falou aqui sobre números racionais, que números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de uma divisão entre dois números inteiros. Então, se raiz de 2 ele é racional, é porque raiz de 2 pode ser escrito como um quociente de dois valores, P e Q, em que tanto P quanto Q são números inteiros e que, além disso, é diferente de zero, porque ele está no denominador, né? Então, se raiz de 2 é racional, a gente pode escrever raiz de 2 no formato de uma divisão P por Q. Mais do que isso, se raiz de 2 ele é um número racional, então eu consigo escrever uma razão P por Q irredutível. Então, se raiz de 2 é racional, é escrito dessa maneira, de tal forma que P sobre Q
seja irredutível. Cláudia, o que significa que é irredutível? Significa que eu não consigo simplificar mais. Vou fazer um exemplozinho aqui só para ficar claro o que eu estou dizendo. Se eu pego a fração 2/4, aqui 2 é um número inteiro, 4 é um número inteiro. Então, você vai me dizer, 2/4 é uma razão, logo é um número racional. E eu vou dizer, é verdade. Agora, observe que essa aqui não é uma fração irredutível. Por quê? Porque eu posso, tanto no numerador quanto no denominador, dividir por 2, de tal forma que 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. Percebam que essa razão aqui, por sua vez, é uma razão irredutível. Por quê? Porque eu não consigo fazer nenhuma outra simplificação. Não existe nenhum outro valor que eu possa dividir tanto no numerador quanto no denominador, tal que eu encontre uma fração equivalente. Então, essa aqui continua sendo uma razão, continua sendo um número racional, tanto o numerador quanto o denominador são inteiros, só que eu não consigo simplificar mais. Se eu não consigo simplificar mais, é porque eu estou dizendo que ela é irredutível. Então, isso aqui é o 0,5. Então, o 0,5, esse número, ele é um número racional. Por quê? Porque eu consigo escrever na forma de uma razão entre dois inteiros, uma razão irredutível. É exatamente isso que eu escrevi ali na linha acima, né? Que, então, se raiz de 2 ele for um número racional, ele vai poder ser escrito como sendo uma razão de P por Q, de tal forma que essa razão P por Q seja irredutível, igual aquele 1/2 que eu coloquei, tá? Então, vamos pensar assim. Raiz de 2 é P por Q. Bem, mas se raiz de 2 é P por Q, então eu posso pegar de ambos os lados dessa igualdade e elevar ao quadrado. Raiz de 2, quando eu elevo ao quadrado, vai ficar só 2. E aqui, P sobre Q ao quadrado vai ficar P ao quadrado sobre Q ao quadrado. Ou seja, o que a gente encontrou? A gente encontrou que P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Agora, vamos ver um negócio interessante aqui. Eu vou colocar alguns elementos na lousa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. Coloquei alguns, podíamos ter pego mais ou menos, não faz diferença. Vamos pegar esses elementos, alguns deles, e já elevar ao quadrado. Se eu pego 1 e elevo ao quadrado, a resposta é 1. Se eu pego 2 e elevo ao quadrado, a resposta é 4. Se eu pego 3 e elevo ao quadrado, a resposta é 9. Se eu pego 4 e elevo ao quadrado, a resposta é 16. Se eu faço 5 ao quadrado, a resposta é 25. 6 ao quadrado, a resposta é 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado, 81. Vou parar aqui. 10 ao quadrado, 100. Podíamos ter continuado, enfim. Agora, vamos olhar para essas respostas que a gente encontrou. A resposta do quadrado. E note que, quando a gente olha para essas respostas, a gente poderia se perguntar, dentre essas respostas, quais delas são números pares? Se
a gente vai responder, dentre as respostas, quais são números pares, a gente vai ver que, olha, que todas essas aqui são números pares. Agora, se a gente for olhar para o elemento que deu origem a esses valores, ou seja, aquele elemento que foi elevado ao quadrado, o que a gente vai ter? Que ao 4, a gente tem associado ao 2, que é um número par. Que ao 16, a gente tem associado o 4, que é um número par. Que ao 36, nós temos associado o 6, que é um número par. Que ao 64, nós temos associado o 8, que é um número par. Que ao 100, nós temos associado 10, que é um número par. Então, se eu tenho um número ao quadrado par, é porque o próprio número que deu a origem, né, ao quadrado par também é par. Opa, mas e como que eu faço para identificar? Então, olha, isso aqui, ela é uma conclusão importante. Percebam que esse processo de números que eu coloquei aqui não é uma demonstração para essa sentença aqui que eu estou destacando. Não é uma demonstração. É só um argumento. É só um chute consciente. Tá ok? Não é demonstração. Agora, vamos pensar mais um pouquinho. Eu vou apagar esses rabiscos aqui de baixo, mas vou deixar aquela conclusão ali, por enquanto, em destaque, porque a gente ainda vai usar disso mais para frente. Vamos pensar na seguinte situação. Eu vou colocar alguns valores aqui no quadro. Com qual objetivo? Com o objetivo da gente poder escrever matematicamente, para a gente poder traduzir matematicamente o que significa ser par ou ímpar. Então, eu vou colocar alguns números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E podiam ter outros. Se a gente olha para esses números e procura identificar quais são os pares, sem dificuldade alguma, a gente vai lá e coloca o quê? Coloca que o 2 é par, que o 4 é par, que o 6 é par, que o 8 é par e que o 10 é par. Vocês já perceberam que o 2 a gente pode reescrever como sendo 2 vezes 1? Que o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2? Que o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3? Que o 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4? Que o 10 é a mesma coisa... Opa, perdão, gente. Que 2 vezes 5... Aqui não é 10, aqui é 5, tá? É a mesma coisa que 2 vezes 5? Que o 12 seria a mesma coisa que 2 vezes 6 e assim por diante. Então, se eu tenho um número par, eu tenho que esse número par, ele é 2, ele pode ser escrito, né, como 2 vezes, ou seja, 2 multiplicado por um número. Então, se um número, ele é par, então é porque esse número, ele pode ser escrito como 2 vezes alguma coisa. Aqui vocês não vão enxergar porque eu fico na frente. Eu vou apagar essa parte. Então, o que eu escrevi aqui é o seguinte. Se um número ele é par, é porque esse número ele é 2 vezes alguma coisa. Por exemplo, ele. Certo? Então, 2 grandes conclusões a gente tirou aqui dessa reflexão. Que se um número ele é par, ele é 2 vezes, ele pode ser escrito como 2 vezes alguma coisa. E se um quadrado é par, é porque o número que deu origem ao quadrado também é par. Então, essas foram as 2 conclusões que a gente tirou aqui.
ok? Então, a gente vai agora, anotem aí, deixem anotado, eu preciso apagar, mas vocês não precisam. Deixem anotado essas duas conclusões, porque a gente vai precisar para poder continuar na demonstração que a gente vinha fazendo. E vocês vão perceber que matemática é isso. Matemática é um processo da gente ficar pensando e construindo mesmo as respostas. Então, vamos lá. Por que foi tão importante pegar e falar sobre par ou ímpar? Percebam que a gente chegou à conclusão que p ao quadrado é 2 vezes q ao quadrado. Ou seja, se p ao quadrado é 2 vezes alguma coisa, é porque p ao quadrado ele é um número par. Agora, a gente concluiu há pouco que se p ao quadrado é par, é porque o número que deu a origem a esse quadrado também é par. Ok? Então, p é par. Se p é par, então é porque p pode ser escrito no formato de 2 vezes alguma coisa. Digamos que eu vou chamar de 2n, onde esse n aqui, essa alguma coisa, claro, é um número inteiro, né? Lembram lá do nosso slide que eu escrevi em azul? Era 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, assim, por que eu estou usando disso? Porque a gente começou falando que raiz de 2, ele era algo do tipo p sobre q. Mas a gente tem que p, esse camarada aqui, ele é 2n. Então, eu tenho que ele é 2n sobre q. Só que, se raiz de 2 é 2n sobre q, e eu elevar tudo ao quadrado, o que eu vou ter? Eu vou ter que 2, sobrou aqui, vai ser 4n ao quadrado dividido por q ao quadrado. Ou seja, 2q ao quadrado é 4n ao quadrado. Q ao quadrado é 4n ao quadrado sobre 2. Q ao quadrado é 2n ao quadrado. Q ao quadrado é 2n ao quadrado. Opa, aqui vocês não... às vezes eu esqueço que tem uma parte que eu fico cobrindo aqui e vocês não conseguem enxergar. Desculpa que eu vou consertar isso. Aqui era q ao quadrado. Então, q ao quadrado é 2n ao quadrado. Então, se q ao quadrado é 2 vezes alguma coisa, é porque q ao quadrado é par, portanto, q é par, portanto, q é igual a 2 vezes um número m qualquer. Ok? Agora, percebam o seguinte. A gente não ficou o tempo inteiro trabalhando com essa razão aqui, p sobre q? Ficamos, né? Então, até vou escrever de uma outra cor que é pra gente chamar atenção. Vou colocar aqui, olha. P sobre q. P sobre q é... P é 2n. Q, a gente concluiu aqui, que é um número par, 2m. Agora, a gente fez, olha, a gente supôs que raiz de 2 fosse racional. Ao supor que raiz de 2 fosse racional, a gente supôs que p sobre q
ela fosse irredutível. O que a gente disse? Olha, P sobre Q ser irredutível significa que a gente não consegue fazer qualquer simplificação com essa fração, ok? Agora, nota que a gente concluiu aqui que P sobre Q é 2N sobre 2M, ou seja, eu consigo simplificar. Isso significa o quê? Que P sobre Q não é irredutível. Opa, isso percebe que é um absurdo? Por que é um absurdo essa conclusão? Porque a gente partiu do pressuposto que era. Todos os cálculos que a gente fez foi assumindo que ela era irredutível. Então, quando eu chego à conclusão que ela não era, eu cheguei a um absurdo. Se eu cheguei a um absurdo, isso significa o quê? Isso significa que existia um erro, que existia um problema com a hipótese que nós fizemos do raiz de 2 ser racional. Logo, é impossível que raiz de 2 seja racional, porque se fosse racional, a gente ia chegar naquele absurdo ali. Que, por um lado, a gente faz cálculos partindo do pressuposto que P sobre Q é irredutível, mas ao mesmo tempo ela não é. Significa que o absurdo acontece ao a gente supor que raiz de 2 é racional. Logo, ou seja, portanto, o que a gente tem? Que raiz de 2, de fato, é irracional. Então, onde que está minha caneta? Aqui. Então, portanto, raiz de 2 é irracional, ok? Então, isso nos dá tranquilidade que não importa quantas casas decimais a gente vai considerar aqui, nunca, em momento algum, a gente vai ver acontecer um padrão de repetição de tal forma que esse número ali pudesse vir a ser escrito como uma razão entre inteiros. A gente fez isso para o raiz de 2, então, para que vocês tenham certeza que ele é, de fato, um irracional. E, a rigor, a gente pode usar essa estratégia aqui para mostrar que raiz de 3 é um irracional, que o número π é um irracional, que o número de Euler é um irracional. Vamos fazer aqui nesse curso? Não vamos fazer. Pode ser interessante vocês tentarem em casa? Sim, pode ser um bom exercício. O que eu quis aqui, de fato, foi destacar outros irracionais que são famosos e que, geralmente, quando se falar em exemplo de número racional, acabam aparecendo e acabam sendo tomados, que são π, o número e, que é o número de Euler, o raiz de 3 e assim por diante. Tá certo? Gostaria de só deixar um desafio para vocês, que é mostre, ou seja, prove que se um número A for ímpar, o seu quadrado também será ímpar. E que se um número for par, o seu quadrado também será par. Eu vou fazer um videozinho extra com a resposta desse desafio mais para frente, mas eu acho que é um bom exercício para você treinar a demonstração, ok? Um abraço forte e nos vemos na próxima aula.